momentos na vida em que o coração humano atravessa uma espécie de noite interior. Não é uma noite feita apenas de escuridão exterior, mas uma noite silenciosa que se instala dentro da alma. É quando as perguntas parecem maiores que as respostas, quando a esperança parece distante, quando o coração tenta acreditar, mas ainda carrega dentro de si uma mistura de fé, medo e cansaço. Talvez hoje você tenha chegado até este momento exatamente assim, com pensamentos que não se aquietam facilmente, com preocupações pela família, com alguma decisão que pesa no coração, ou talvez apenas com aquele desejo silencioso de ouvir uma palavra que traga luz para dentro da sua caminhada. Por isso, antes de mergulharmos no Evangelho de hoje, faça algo simples por um instante. Permita que seu coração desacelere. Respire com calma. Deixe que este momento se torne um pequeno espaço de silêncio no meio do seu dia. Senhor Jesus, nós abrimos agora o nosso coração diante da Tua palavra. Tu conheces nossas lutas, nossos medos, nossas esperanças e até aquilo que não conseguimos explicar com palavras. Ilumina nossa mente com a Tua verdade e visita o nosso coração com a Tua paz. Que esta palavra encontre em nós um terreno aberto, que ela toque aquilo que precisa ser curado, que ela revele aquilo que precisa ser compreendido e que, ao final desta reflexão, cada pessoa que está ouvindo possa perceber que a Tua presença continua caminhando conosco, mesmo quando a vida parece atravessar noites longas. Porque muitas vezes é exatamente assim que Deus começa a agir, não com grandes ruídos, não com respostas imediatas, mas com uma luz suave que nasce dentro da alma. Uma luz que não força o coração, mas o convida a despertar. E hoje, o Evangelho que vamos ouvir fala exatamente sobre isso, sobre um amanhecer que não aconteceu apenas no céu daquele dia, mas também dentro do coração humano. Agora, acolhamos a palavra. O Evangelho que ilumina esta reflexão está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Ele nos leva ao amanhecer do dia da ressurreição. É um momento silencioso da história. A noite da dor ainda está muito recente e os discípulos ainda não compreendem totalmente o que Deus está fazendo. Mas é exatamente nesse amanhecer que algo começa a mudar. A esperança começa a surgir onde antes parecia existir apenas o fim. Agora acolhamos com reverência a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para anunciar aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Salve!" Elas se aproximaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: "Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Reunindo-se com os anciãos, eles tomaram dinheiro em grande quantidade e deram aos soldados, dizendo: "Dizei que os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. E se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vos livraremos de qualquer punição." Os soldados aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes foi instruído. E assim, esta versão ficou divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. A primeira reação das mulheres diante da ressurreição é descrita pelo Evangelho de uma forma muito humana. O texto diz que elas partiram do sepulcro com duas emoções convivendo dentro do mesmo coração: medo e alegria. Essa mistura revela algo muito verdadeiro sobre a experiência espiritual. Muitas vezes imaginamos que a fé deveria eliminar imediatamente toda a insegurança, como se acreditar em Deus significasse nunca mais experimentar dúvidas ou tremores interiores. No entanto,
o próprio Evangelho mostra algo mais profundo e mais realista. As primeiras testemunhas da ressurreição não estavam emocionalmente resolvidas. Elas ainda carregavam dentro de si a memória da dor que haviam presenciado. Tinham visto a cruz, tinham experimentado sensação de perda, tinham passado por dias de silêncio e perplexidade. Quando o coração humano atravessa experiências assim, ele não muda de estado de um instante para o outro. A esperança pode nascer enquanto o medo ainda está presente. A alegria pode surgir mesmo quando algumas perguntas continuam sem resposta. Por isso, esse detalhe do Evangelho é tão consolador para muitas pessoas. Ele revela que Deus não espera encontrar corações perfeitamente seguros para se aproximar. Muitas vezes a presença de Deus se manifesta justamente no momento em que o coração ainda está tentando compreender o que está acontecendo dentro de si. Há pessoas que vivem com uma espécie de culpa silenciosa porque sua fé convive com ansiedade, dúvidas ou inseguranças. Elas imaginam que deveriam sentir uma certeza absoluta antes de se aproximar de Deus. No entanto, a própria história da ressurreição começa com pessoas que estavam caminhando em meio à surpresa, ao temor e à esperança misturados. Outro detalhe do Evangelho revela ainda mais profundamente essa dinâmica da fé. O texto diz que as mulheres correram para anunciar aos discípulos. Não há uma descrição de um momento longo de análise ou de explicação detalhada. Há movimento. Quando algo verdadeiro toca o coração humano, algo dentro da pessoa começa a se mover. A fé não é apenas uma ideia que se compreende intelectualmente. Ela se torna uma força interior que empurra o coração para frente. A fé se parece muito com caminhar em direção ao nascer do sol. No início, a luz ainda é suave e o horizonte não está totalmente claro, mas o coração começa a perceber que a noite já não domina mais a paisagem. E essa pequena luz já é suficiente para dar o próximo passo. O Evangelho continua revelando outro movimento que nasce a partir do mesmo acontecimento. Enquanto as mulheres correm para anunciar aquilo que viram, outro grupo de pessoas reage de maneira completamente diferente. Alguns dos guardas que estavam diante do sepulcro vão até a cidade e contam aos líderes religiosos tudo o que havia acontecido. Eles haviam presenciado algo extraordinário, algo que escapava a qualquer explicação comum. O túmulo estava vazio. Algo fora do controle humano havia acontecido. Nesse momento, o Evangelho abre uma janela muito profunda para dentro do coração humano. Diante de uma verdade que desafia aquilo que já acreditávamos, existem duas possibilidades interiores. Uma delas é permitir que essa verdade transforme nossa maneira de ver a realidade. A outra é tentar reorganizar a história de modo que nada precise realmente mudar. O texto mostra que os líderes religiosos escolhem o segundo caminho. Em vez de se abrirem para aquilo que havia acontecido, eles constroem uma narrativa alternativa. Pagam os soldados para espalhar uma versão diferente dos fatos. Assim, a história poderia continuar parecendo controlada, previsível e segura. Esse episódio revela algo muito delicado sobre a experiência espiritual. Muitas vezes, o maior conflito do coração humano não acontece quando não encontramos sinais de Deus. O conflito surge quando esses sinais aparecem e começam a desafiar a maneira como organizamos nossa própria vida. A verdade de Deus tem essa característica: ela ilumina. E quando a luz ilumina, algumas coisas que estavam escondidas se tornam visíveis. Nem sempre é fácil acolher esse momento, porque a luz que revela também convida à mudança. Ela pode tocar decisões antigas, atitudes que se repetem, caminhos que a pessoa construiu ao longo de muito tempo. Por isso, o Evangelho mostra que, em certas situações, o coração humano tenta proteger uma história que já conhece, mesmo quando algo novo está surgindo diante de seus olhos. Essa dinâmica continua acontecendo de muitas formas na experiência humana. Há momentos em que a vida apresenta sinais claros de que algo precisa ser revisto.
uma relação que precisa de reconciliação, uma atitude que pede humildade, um caminho interior que precisa ser redirecionado. Mas, diante dessas situações, o coração pode tentar reorganizar os acontecimentos de modo que nada precise realmente mudar. A mente constrói explicações que preservam a estabilidade daquilo que já existe. O Evangelho não descreve esse movimento com acusação ou condenação. Ele apenas revela como o coração humano pode reagir diante da verdade. Enquanto algumas pessoas permitem que a luz transforme sua vida, outras tentam reorganizar a realidade para que a luz não altere aquilo que já estava estabelecido. É como uma nascente de água que brota no meio da terra. A água continua ali, insistindo em aparecer, mas alguém tenta cobrir o lugar com pedras para que ela não seja vista. A presença de Deus muitas vezes age assim dentro da história humana. Ela brota com delicadeza, com persistência, trazendo vida nova. E cada coração decide, em silêncio, se permitirá que essa fonte continue fluindo ou se tentará manter tudo exatamente como antes. É nesse ponto que o Evangelho conduz a reflexão para um aspecto ainda mais profundo da alma humana. Porque muitas vezes aquilo que impede o coração de reconhecer um milagre não é a falta de sinais. É algo muito mais silencioso que isso. O Evangelho que estamos contemplando revela algo ainda mais profundo sobre a experiência humana diante da verdade. Depois do relato dos guardas e da tentativa de construir uma versão alternativa dos acontecimentos, surge uma pergunta silenciosa dentro da própria narrativa. Por que alguém escolheria ignorar um acontecimento tão extraordinário? A resposta que se desenha no texto não aparece de maneira explícita, mas se torna perceptível quando olhamos para o contexto. Reconhecer a ressurreição significaria admitir que algo muito grave havia sido feito. Significaria reconhecer que aquele que havia sido condenado e rejeitado era, na verdade, o inocente. E esse reconhecimento exigiria algo que o coração humano nem sempre aceita com facilidade: a humildade de rever a própria história. O orgulho espiritual muitas vezes se manifesta de forma silenciosa. Não aparece como arrogância visível, nem como palavras duras. Ele surge muitas vezes como uma resistência interior muito discreta, quase imperceptível. Uma espécie de defesa que impede o coração de se abrir completamente para aquilo que Deus está revelando. O Evangelho mostra que até mesmo pessoas profundamente religiosas podem atravessar esse tipo de experiência. Conhecer as Escrituras, exercer autoridade espiritual ou ocupar posições respeitadas dentro de uma comunidade não significa automaticamente ter um coração disposto a escutar a voz de Deus. Às vezes, acontece o contrário. Quando alguém construiu durante muito tempo uma determinada imagem de si mesmo, pode se tornar difícil permitir que a verdade revele algo diferente daquilo que se acreditava. Essa tensão não pertence apenas àquele momento da história. Ela atravessa a experiência humana em todas as épocas. Existem momentos em que a vida começa a revelar algo novo dentro de nós. Uma compreensão mais profunda sobre quem somos, um reconhecimento de atitudes que feriram outras pessoas, uma percepção de que certos caminhos talvez precisem ser transformados. Mas o orgulho funciona como uma porta que permanece trancada por dentro. Deus pode bater suavemente, pode trazer sinais, pode despertar perguntas dentro da alma. Ainda assim, o coração humano continua sendo o lugar onde a decisão acontece. O Evangelho revela que, diante da ressurreição, alguns corações permaneceram fechados não por falta de sinais, mas porque abrir aquela porta exigiria uma mudança interior profunda. E é justamente nesse ponto que a história continua avançando para outro detalhe cheio de significado. Quando observamos atentamente a narrativa do Evangelho, um detalhe muito delicado começa a se destacar. As mulheres que haviam ido ao sepulcro não permanecem paradas diante do que descobriram.
O texto descreve movimento. Elas correm. Esse pequeno detalhe revela algo essencial sobre a experiência espiritual. O encontro verdadeiro com Cristo nunca permanece apenas no campo das ideias ou das reflexões interiores. Ele provoca deslocamento. Ele cria movimento dentro da vida. As mulheres não tinham ainda todas as respostas. Elas não possuíam uma compreensão completa do que estava acontecendo. Ainda assim, algo dentro delas havia despertado. A esperança começava a nascer onde antes existia apenas tristeza. E é nesse movimento que acontece algo ainda mais surpreendente. O Evangelho conta que Jesus vai ao encontro delas enquanto estão a caminho. Esse detalhe possui uma beleza espiritual muito profunda. Muitas vezes imaginamos que o encontro com Deus acontece apenas quando tudo está claro dentro de nós, quando todas as perguntas foram resolvidas, ou quando a vida parece perfeitamente organizada. Mas o Evangelho revela outra dinâmica. O ressuscitado aparece enquanto elas caminham. Existe uma sabedoria silenciosa nessa imagem. Muitas vezes a presença de Deus se torna mais perceptível não quando estamos esperando respostas perfeitas, mas quando o coração começa a caminhar na direção da vida. A fé cresce dentro do movimento. Ela amadurece ao longo da jornada, enquanto a pessoa continua caminhando mesmo sem compreender tudo. Assim acontece também com tantas histórias humanas. Há pessoas que descobrem a presença de Deus no meio de uma reconciliação inesperada, no meio de uma decisão difícil, no meio de um recomeço que parecia impossível. A vida espiritual não se constrói apenas em momentos de contemplação tranquila. Ela se desenvolve no caminho da existência, nas escolhas que são feitas todos os dias, nos pequenos gestos que vão moldando o coração. A fé se torna semelhante a uma estrada. No início, o viajante consegue enxergar apenas alguns metros à frente, mas à medida que continua caminhando, novas paisagens começam a aparecer. E é nesse movimento que o Evangelho continua revelando um contraste ainda mais profundo. Ao longo dessa passagem do Evangelho, dois movimentos aparecem lado a lado. Eles nascem do mesmo acontecimento, mas conduzem a caminhos completamente diferentes. De um lado, estão as mulheres que correm para anunciar a vida. Mesmo com o coração ainda misturado entre surpresa e alegria, elas se tornam portadoras de uma notícia que transforma a história. Do outro lado, estão aqueles que se apressam em proteger uma versão conveniente da realidade. A narrativa construída pelos líderes religiosos tenta preservar a estabilidade de um mundo que não precisa mudar. Essas duas corridas revelam algo muito profundo sobre a existência humana. Em diferentes momentos da vida, cada pessoa se encontra diante de escolhas semelhantes. Existem situações em que a verdade começa a iluminar algo dentro da nossa história. Às vezes essa verdade traz libertação, outras vezes ela revela aspectos da vida que estavam escondidos ou esquecidos. A luz tem essa característica. Ela não apenas mostra o caminho adiante, ela também revela aquilo que estava encoberto pela escuridão. É por isso que a fé não pode ser reduzida apenas a um conjunto de ideias ou tradições. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem que se escuta. Ele se torna um convite permanente à transformação do coração. Existe uma maneira de viver que tenta preservar sempre as mesmas narrativas, mesmo quando a realidade começa a indicar novos caminhos. E existe outra maneira de viver que se abre para a verdade, mesmo quando ela pede coragem e humildade. A ressurreição se torna então uma espécie de espelho espiritual. Diante dela, cada coração revela qual direção deseja seguir. Alguns escolhem caminhar na direção da vida que Deus faz nascer. Outros tentam preservar aquilo que parecia seguro, mesmo quando a verdade começa a apontar para algo novo. E nesse cenário, surge ainda um detalhe muito belo do Evangelho. Entre todos os elementos surpreendentes da narrativa da ressurreição, um deles possui uma força simbólica muito grande.
As primeiras testemunhas da vida nova que surge não são líderes poderosos, estudiosos famosos ou figuras de autoridade reconhecida. São mulheres simples. Na cultura da época, esse detalhe possuía um significado ainda mais forte. O testemunho feminino muitas vezes nem sequer era considerado juridicamente válido em vários contextos sociais. Ainda assim, é justamente a elas que Deus confia o primeiro anúncio da ressurreição. Esse gesto revela algo muito profundo sobre a maneira como Deus age dentro da história humana. O Evangelho mostra repetidamente que Deus não escolhe seus instrumentos a partir de critérios de poder, prestígio ou reconhecimento social. A história da fé está cheia de exemplos de pessoas comuns que, ao longo do tempo, se tornaram portadoras de uma luz que transformou muitas vidas. Existe uma beleza especial nessa lógica do Evangelho. Ela lembra que a presença de Deus não depende da perfeição exterior, nem da posição que alguém ocupa diante dos outros. A disponibilidade do coração possui um peso muito maior. Quantas histórias silenciosas existem no mundo de pessoas simples que, em meio às suas rotinas, tornam-se portadoras de esperança para outros. Uma palavra que consola, um gesto de reconciliação, uma atitude de misericórdia, um testemunho de fé vivido em meio às dificuldades da vida. Assim como uma pequena chama pode iluminar um ambiente inteiro, o anúncio da ressurreição começou com algo aparentemente pequeno. Mas essa pequena chama atravessou séculos, atravessou culturas, atravessou gerações e continua iluminando o coração de pessoas que procuram sentido, esperança e verdade para suas vidas. Ao contemplar o Evangelho de hoje, algo muito profundo se revela sobre o mistério da ressurreição. Ela não aparece apenas como um acontecimento extraordinário da história. Ela se torna também uma luz que continua visitando o coração humano em diferentes momentos da vida. Algumas pessoas reconhecem essa luz quando ela surge, permitem que ela transforme suas decisões, suas relações e sua maneira de caminhar pelo mundo. Outras pessoas percebem essa mesma luz, mas preferem preservar a segurança das narrativas que já conhecem. O Evangelho mostra que a verdade de Cristo não invade o coração humano à força, ela se aproxima com delicadeza, ela convida, ela ilumina. Mas a decisão sempre nasce dentro da liberdade de cada pessoa. Talvez seja por isso que essa passagem continua sendo tão atual. Em diferentes momentos da vida, cada pessoa experimenta seus próprios amanheceres espirituais. Situações em que algo novo começa a nascer dentro da história pessoal. Pode ser uma reconciliação inesperada, pode ser uma compreensão mais profunda sobre o sentido da vida, pode ser um recomeço que parecia impossível. Quando esses momentos chegam, algo dentro do coração é convidado a despertar. A ressurreição continua acontecendo sempre que a luz encontra espaço para entrar na história de alguém. Sempre que a esperança vence o medo. Sempre que a verdade encontra um coração disposto a acolhê-la. E assim, silenciosamente, o ressuscitado continua caminhando pelos caminhos da história humana, despertando vidas, iluminando consciências e abrindo novos amanheceres onde antes parecia existir apenas a noite. Se essa palavra tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal.